Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no segundo trimestre de 2022, esta é a série Vida com Deus, e hoje a lição de número 5 nos traz o seguinte tema: sucesso na vida conjugal. Um tema relevante para as famílias, um tema relevante para a igreja nos dias de hoje. Antes de nós darmos início à lição, vamos fazer a nossa oração. Aonde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, viemos à tua presença em oração. Fazemos, meu Deus, ação de graças diante de ti por esse dia e também fazemos confissão, meu Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros e falhas e clamamos, Pai, pelo sangue precioso de Jesus derramado na cruz e pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, nos purifica, nos santifica e nos cura. E nos abençoa pelo teu Santo Espírito, nos dando a direção a essa aula que nós vamos ter. Desde agora te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Série Vida com Deus, lição 5, sucesso na vida conjugal. O texto base está em Provérbios, capítulo 5, a partir do versículo 15, que diz assim: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. E depois ele disse: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então ele já chama atenção logo no iniciozinho da lição. Bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço, e seja bendito o teu manancial. Não é? Alegra-te com a mulher da tua mocidade, com a esposa que Deus te deu. A verdade prática da lição: para obtermos o sucesso na vida conjugal, devemos temer ao Senhor e estreitar os laços do amor. Nós vamos ver ao longo da lição. Logo em seguida aí nós vamos ter as leituras diárias de segunda a sábado, com temas bíblicos relevantes a respeito do casamento, a respeito da fidelidade conjugal e de temas que abordam esse assunto. A leitura bíblica em classe hoje está em Provérbios capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: filho meu, atende a minha sabedoria, e a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é macio mais do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios, e os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, e as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Então, o sábio, quando escreveu esses provérbios, esses versículos, ele realmente, inspirado pelo Espírito Santo, chamava a atenção daquele homem que é jovem, daquele homem que é casado, daquela pessoa que já tem um compromisso com uma esposa, para que ele atente bem, não é, para esses atrativos do mundo, não é? A mulher estranha, aquela que atrai, aquela que realmente cobiça, aquela que realmente vem atrair a pessoa para o seu leito. A princípio, parece realmente uma boa escolha, um bom convite, não é? Mas o final daquilo
vai dar no inferno, o final daquilo vai dar realmente em morte, amém? Então é bom que se atente a isso. Interagindo entre nós. O livro de Provérbios, ao tratar da vida conjugal, fala sobre o adultério, os seus caminhos e as suas artimanhas destruidoras. O sábio não economiza palavras e ironias ao denunciar a pessoa que adere a essa prática como um estilo de vida. Ela não passa de um jovem displicente. Displicência, imaturidade e fraqueza são palavras que denotam o perfil do homem que inexplicavelmente deixa a casa da sua esposa a fim de unir-se com uma estranha. O mesmo serve para a mulher que o faz em relação ao marido. Então, você veja que o sábio, quando ele escreveu essas palavras do livro de Provérbios, ele, ao tratar da vida conjugal, ele falou a respeito do adultério, chamou a atenção a respeito disso. Por quê? Porque muitas das vezes, no início da vida, não é, principalmente de um casal, às vezes uma das partes não está totalmente satisfeita, não é? E não só no início da vida, mas ao longo da vida matrimonial. E vão buscar aventuras fora. Irmão, em nome de Jesus, vigia e olha, observa o que a palavra de Deus diz, busque forças no Senhor, não permita que realmente, não é, o diabo venha tentar atrair, né, tentar sequer atrair qualquer um para esses caminhos, porque como vimos no início, não é, a princípio pode parecer interessante esse caminho, mas o fim dele é morte, o fim dele é o inferno, né? Os objetivos gerais desta lição: após a aula deveremos estar aptos a conhecer os conselhos do sábio sobre a sexualidade humana, identificar as causas da infidelidade conjugal e suas consequências e prevenir-se de erros na vida conjugal. Tópico 1. Conselhos sobre a sexualidade humana. 1. Uma dádiva divina. Boa parte dos conselhos de Salomão diz respeito à sexualidade humana. Ele dedicou quase 3 capítulos do livro de Provérbios para falar sobre o sexo e seus desvios. Nesses provérbios, há dezenas de máximas que nos ensinam muito sobre como estabelecer o parâmetro de um relacionamento saudável. Quando ainda discorria sobre os perigos da infidelidade conjugal, o sábio advertiu, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Isto é, Deus considera os caminhos do homem e a forma deste conduzir até mesmo a sua sexualidade, pois trata-se de uma criação divina e, como tal, é uma dádiva do Criador à humanidade. Se o Senhor aplana todas as nossas carreiras, demonstrando cuidado por nós, concluímos não ser o sexo algo mau ou maligno, mas é algo honroso e nobre. Então, Salomão estava discorrendo aqui a respeito da sexualidade, que muitas vezes é tratado como algo ruim, do qual a pessoa deve se envergonhar, deve, enfim, nem mesmo falar a respeito. Mas nós vemos através da lição e através dos provérbios que, na verdade, trata-se de uma bênção de Deus, de uma dádiva do Senhor. Para quê? Para ser vivida entre o casal e dentro do casamento, né? Não é para ser vivido de qualquer maneira, não é para ser vivido como uma coisa suja, mas como algo que é uma dádiva de Deus para o casal, para o homem e para a mulher. Amém? Aleluia! 2. Uma predisposição humana. Ao iniciar a sua coletânea de conselhos sobre como evitar o adultério, Salomão chama a atenção do seu filho para que ouça os seus conselhos e haja em conformidade com estes. A fim de vivermos a nossa sexualidade nos parâmetros estabelecidos pelo Criador, que é o casamento, ouçamos o conselho do sábio. O sexo, portanto, foi criado por Deus para ser praticado entre um homem e uma mulher, mas somente no casamento. Antes do casamento e fora do casamento é pecado. Então, irmãos, é o que a igreja ensina diuturnamente desde o início, não é, da igreja. O sexo, a sexualidade realmente foi criada por Deus, é uma bênção dada por Deus, mas
para ser utilizada, para ser exercida dentro do casamento e entre um homem e uma mulher casados. Amém? Fora do casamento é pecado, é prostituição e nem mesmo deve ser considerada essa possibilidade. Síntese do tópico 1. A sexualidade humana é uma dádiva de Deus ao ser humano. Ela se manifesta na predisposição do indivíduo e vivê-la no parâmetro do casamento. Amém? Aleluia. Tópico 2. As causas da infidelidade. 1. Concupiscência. Um fato interessante salta aos olhos de quem lê os conselhos de Salomão contra a mulher adúltera em Provérbios. Não há referência ao diabo em suas advertências. O sábio não responsabiliza o anjo caído pelo fracasso moral dos homens, mas responsabiliza aquele a quem ele chama de filho meu. Somos livres e temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Desejos bons e ruins são inerentes ao ser humano. Por isso, o sábio aconselha: não cobices no teu coração a sua formosura e nem te prendas com os seus olhos. Isso está em Provérbios 6, ali pelo versículo 25. Então, você veja bem, quando Salomão escreveu o livro de Provérbios e quando ele tratava a respeito desse assunto, não é? Ele não... em momento algum ele acusou o diabo como sendo o autor, né, daquilo, mas ele chamava a atenção daquela pessoa a qual ele chamava de filho meu. Ou seja, a mensagem é para mim, a mensagem é para você, a mensagem é para quem lê, não é? Então, nós somos livres e nós temos liberdade para escolher entre o bem e o mal. Nem tudo, irmãos, que ficam falando, o diabo fez tal coisa, o diabo é isso, o diabo é aquilo, o diabo usou aquela mulher e não sei o quê. Não foi nada disso, né? Nós somos atraídos e somos engodados pela nossa própria concupiscência. Então, nós temos que nos vigiar. Somos falhos e para que nós não venhamos a tropeçar e para que nós não venhamos a atrair destruição na nossa vida matrimonial, na nossa vida familiar, é necessário que nós venhamos a viver uma vida simples, uma vida recatada, uma vida realmente daquele que presta atenção à sua volta, para que não seja atraído pelo seu próprio pensamento, pelos seus próprios desejos carnais. Então, é necessário vigilância, é necessária oração, é necessário realmente consagração e a busca do Espírito Santo, a força de Deus, porque aquele que nos guarda de cair é o Senhor, aquele que segura na nossa mão é o Senhor, é Ele quem nos guarda, quem nos protege, quem nos defende e quem nos dá vitória, mas a decisão é nossa, onde nós iremos, onde nós não iremos, o que iremos fazer, o que não iremos fazer, não é? O que é importante para nós, se a família é importante para nós, se o casamento é importante para nós e se o for, é nossa obrigação zelar pela preservação desse casamento, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. 2. Carências. Em Provérbios 5,15, o sábio lança a mão de algumas metáforas para aconselhar como deve ser a vida íntima do casal. A frase "bebe a água da sua própria cisterna" mostra que o sexo não deve ser praticado apenas como um dever de um cônjuge para com o outro, mas como algo prazeroso, assim como o é beber água. Se esse princípio não for observado, um dos cônjuges ficará com a sensação de que lhe falta alguma coisa. Infelizmente, muitos vão saciar-se em outra fonte e daí o desgaste de muitas famílias. Então, irmãos, os cônjuges, eles têm que observar isso. Qual é a necessidade do meu cônjuge, da minha parceira, do meu parceiro, né, do meu marido, da minha esposa? Quais são as necessidades? Conversar a respeito disso e buscar supri-las, do companheirismo, de você ouvir, de você ser um bom amigo, uma boa amiga, um bom conselheiro, uma boa conselheira, uma pessoa que está ao lado ali a tempo e a hora, quando a outra precisa de um apoio, precisa de conversar, está ali a ouvidos. Ou seja, o casamento realmente ele transcende
e muito as questões sexuais. Ou seja, um cônjuge deve ser amigo do outro. Ou seja, a esposa tem que apoiar o marido a esposa, para que não haja carência em nenhuma parte, em nome de Jesus. Amém? Síntese do tópico 2. A concupiscência e as carências não supridas na vida do casal são algumas das muitas causas de infidelidade conjugal. Tópico 3. As consequências dos erros na vida conjugal. 1. Perda da comunhão familiar. Olha que coisa séria. Uma das primeiras consequências da infidelidade conjugal é a desonra na família. O sábio avisa que o seu fim é amargoso como um absinto, agudo como espada de 2 fios. Esse fim amargo respingará também nas famílias envolvidas. O sentimento de vingança estará presente na consciência do cônjuge traído. A pergunta inevitável é: Deus perdoa quem cometeu tal ato? Não há dúvida que perdoa, mas, apesar do perdão divino, as consequências ficam. Então, veja bem, a primeira grande consequência de um erro na vida conjugal é a perda da comunhão da família, não é? Um dos cônjuges, aquele que foi traído, ou aquele que foi largado para trás, ou aquele que foi realmente desprezado, ele vai ter dentro de si um sentimento de vingança. Isso vai desestabilizar a família, desestabilizar o casamento, desestabilizar a criação dos filhos. Então é necessário que, antes de um ato de loucura, antes de ceder às tentações do mundo, antes de ceder às concupiscências da própria pessoa, é necessário que ela pense nas consequências desse erro, para que amanhã não venha a ser tarde. Amém? 2. Perda da comunhão com Deus. É trágico quando alguém perde a comunhão familiar por conta de um relacionamento extraconjugal. Todavia, mais trágico ainda é perder a comunhão com Deus. Salomão sabia desse fato e por isso advertiu: mas não sabem que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Isso está em Provérbios capítulo 9, 18. A expressão "ali estão os mortos" no hebraico significa espíritos dos mortos ou região das sombras. O Novo Testamento alerta que os adúlteros ficarão de fora do reino de Deus. O que tudo isso quer dizer? Que esta é a consequência de quem cometeu esse pecado, mas não se arrependeu. Esse caminho, inicialmente, pode até parecer prazeroso, mas inevitavelmente o levará à morte. Olha que coisa séria. Então, irmãos, muito pior do que você perder a comunhão familiar é a perda da comunhão com Deus. Quando acontece, vamos chamar assim, uma tragédia como essa numa família, não é? Que é o adultério, quando acontece uma tragédia como essa, além de perder a comunhão familiar, a pessoa que cometeu tal ato ainda perde a comunhão com Deus. E, irmãos, se não se arrepender e se não clamar pelo sangue de Jesus, está arriscado realmente ir para as profundezas do inferno, conforme diz o sábio Salomão. Então, é necessário arrependimento, é necessário confissão, é necessário buscar a face do Senhor, é necessário pedir o perdão daquele que foi traído ou daquela que foi traído, enfim, é necessário restauração. E isso leva tempo para que possa realmente ser fechada aquela ferida, se for, não é? E se houver o perdão. Nós precisamos nos atentar a isso, as famílias precisam se atentar a isso, aqueles que estão realmente servindo na casa do Senhor, é necessário que estejam atentos a essas verdades. Amém? Glória a Deus. Tópico 4. Conselhos de como se prevenir. 1. Relação com intimidade. Há casais que têm relações com relativa frequência, mas não há amor e nem intimidade. Observe o conselho de Salomão: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade como serva amorosa e gazela graciosa.
Sacia-te os teus seios em todo o tempo, e pelo seu amor seja atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Então Salomão realmente, inspirado divinamente, ele nos alerta com relação a isso, não é? Deus criou o sexo para ser desfrutado com afeto, amor e intimidade. Do contrário, o relacionamento não atenderia aos propósitos divinos e nem às expectativas do cônjuge. Então, relacionamento entre um casal transcende muito mais do que o sexo, irmãos. Você tem que realmente estar atento àquilo que a pessoa está precisando. Realmente você tem que estar atento às necessidades do seu cônjuge. Às vezes, uma boa conversa, uma saída para um jantar fora, um passeio no shopping center, né? Um presente novo que você escolhe e traz como uma boa surpresa, um buquê de rosas para sua esposa, tem muito mais valor do que às vezes uma noite de sexo, não é? Por quê? Porque realmente ele vai demonstrar na prática, essa atitude vai demonstrar na prática o quão você ama e o quão importante é aquela pessoa para você. Isso não tem preço, meu irmão. Você saber que você é importante para alguém. E é fundamental que nós venhamos a atentar para essa verdade, para essa necessidade do nosso cônjuge, para que nós possamos realmente manter o nosso casamento abençoado e o nosso relacionamento com o nosso cônjuge vivo. Amém? Aleluia. 2. Apego à palavra de Deus e à disciplina. Como antídoto e forma de prevenção contra os erros, Salomão aconselha o apego à palavra de Deus e à disciplina. Para não cairmos em cilada, devemos observar a instrução do Senhor, guardando-a no nosso coração. A palavra do Senhor é luz que ilumina a nossa vida, está em Provérbios capítulo 6, 20. O homem e a mulher só estarão livres do perigo da infidelidade quando a palavra estiver impregnada nas suas mentes e nos seus corações. Então, ler a Bíblia e meditar na palavra de Deus é fundamental em todas as áreas da nossa vida, inclusive na vida matrimonial, na vida sentimental, na vida familiar. Sem a palavra de Deus, o povo realmente se corrompe, não é? Sem a palavra de Deus, as pessoas se distraem, se dispersam e ficam desorientadas. A palavra de Deus deve ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós devemos realmente nos basear na palavra de Deus em todos os aspectos e em todas as nuances da nossa vida, principalmente na criação dos nossos filhos, no nosso casamento, porque a palavra de Deus diz que aquele que não cuida da sua casa e dos seus é pior do que o descrente, negou a fé. Então, meu irmão, preste bastante atenção no seu casamento, preste bastante atenção nas necessidades do seu cônjuge e nas necessidades dos seus filhos e da sua família. Amém? Aleluia! Síntese do tópico 4. Um conselho importante para prevenir-se contra o pecado na vida conjugal é apegar-se à palavra de Deus, à disciplina e relacionar-se com respeito e amor para com o seu cônjuge. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Conclusão: o sucesso na vida conjugal é o que Deus idealizou aos seus filhos. Sabemos que a tentação é uma realidade que vem acompanhada da natureza adâmica que herdamos, e ambas pressionam-nos a desprezar o santo ideal da fidelidade. Todavia, o Senhor nos deixou a sua palavra com dezenas de conselhos a fim de prevenir-nos quanto ao abismo. Então, meu irmão, o sucesso na nossa vida conjugal, ter uma vida conjugal abençoada, uma vida conjugal feliz, uma vida conjugal completa, não é? Nós sabemos que a tentação, ela vem, mas nós temos o livre-arbítrio para dizer não. Não à tentação, não à mulher estranha, não ao homem estranho, não à pessoa que vem de fora. Dizer não ao pecado e abraçar aquilo que a palavra de Deus diz, não é? Coloque a palavra de Deus no seu devido lugar na sua vida, dê importância à palavra de Deus, coloque o Senhor acima de todas as coisas na sua vida e você vai ter
não é? Um casamento abençoado, uma casa abençoada, filhos abençoados, né? Pessoas realmente que têm um fundamento, e o fundamento é a palavra de Deus e o amor de Deus nos seus corações. Amém? Aleluia, glória a Deus. Logo em seguida aí na lição nós vamos ter os exercícios para refletirmos a respeito desse tema relevante que nos trouxe a lição de número 5, sucesso na vida conjugal. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar vocês a fazerem comentários, né? Aqui no YouTube, no rodapé do vídeo, existe um local adequado para que você comente, para que você realmente dê a sua opinião a respeito daquilo que nos traz a lição, da importância do conteúdo da lição a cada semana aqui na nossa EBD. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Aí aonde você estiver, curve a sua cabeça e feche os seus olhos e vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por essa aula que nós tivemos, Pai. E pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, conduza o nosso casamento, o nosso matrimônio, o nosso relacionamento, para que nós tenhamos, meu Pai, o nosso casamento sempre pautado e direcionado pela palavra de Deus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém? Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, minha irmã. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta aqui com mais uma lição. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, receba agora a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, as ricas, benditas e maravilhosas consolações do Santo Espírito da promessa, sejam agora e para sempre sobre você, sua casa e sua família. Eu te abençoo para que você viva uma vida conjugal abençoada, que reflita realmente aquilo que diz a palavra de Deus. Te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Sucesso para você na sua vida conjugal, na sua família e na sua casa. Até a semana que vem com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e até lá. Paz.